Bom, pessoal, então essa é a primeira parte da aula 18 da disciplina de Segurança e Sistemas de Computação. Nessa aula, então, nós vamos falar sobre Kerberos. Bom, então esse nome Kerberos, ele tem origem na mitologia, então o Cerberus, né, da mitologia grega. E o Kerberos, então, começa, né, como um projeto chamado de Projeto Athena, realizado pelo MIT. Bom, então esse sistema ele tem como objetivo prover uma autenticação forte através da criptografia simétrica. Então ele é baseado no protocolo Needham-Schroeder de chaves simétricas. E o foco aqui que é importante nós ressaltarmos, ele está em estabelecer uma chave para uma seção entre duas entidades em uma rede. E aqui existe o conceito de uma seção. Então esse estabelecimento ele deve possibilitar que comunicações futuras sejam então protegidas. Então ele tem uma utilização em diversos sistemas, Unix, Windows, né, no Apache, em sistemas da Cisco e assim por diante. Bom, então eu vou falar de alguns conceitos que o Kerberos possui. Primeiro é o que nós chamamos de Principal. Então, já falamos nas aulas de controle de acesso. Então é aquela entidade única para emissão de tickets. Aí já vem o primeiro conceito também do Kerberos, que é a ideia de ticket. Então o Principal identifica cada cliente, servidor ou serviço dentro do Kerberos. Um Principal ele vai ser constituído de três partes dispostas como Primary, Instance e Realm. Então a gente fala um pouco dessas pequenas porções. O Primary é o campo que possui o nome do usuário ou do tipo de serviço ou do servidor. O Instance possui algumas informações adicionais sobre o Primary. Então, uma outra questão, posteriormente nós vamos falar sobre o Realm quando nós estivermos falando da questão de domínios dentro do Kerberos. Então, no caso dos Principals, dois Principals podem ter senhas e permissões diferentes. Então, por exemplo, nós temos esse usuário comum, que é a Alice @urgs.br, e nós temos o administrador, que é alice/admin@urgs.br. Na parte final, nós temos essa informação de host, que é a qualificação completa da máquina. Então, esse aqui abaixo, vocês podem ver que está colocado em maiúsculo. Normalmente é utilizado dessa forma, é um padrão do Kerberos, né? Então, host/alunos.urgs.br, @urgs.br. Então, como eu comentei agora há pouco, né, o Realm costuma ser denominado pelo nome do domínio em caixa alta, que nem está colocado aqui. Bom, um conceito que é fundamental para o Kerberos é a ideia de ticket. Então, os tickets são as credenciais dentro do sistema Kerberos. E esses tickets, então, vão possuir um grupo de informações que permitem verificar a identidade do cliente e vão lá possibilitar a autorização desse cliente específico para que ele use determinadas áreas, determinados serviços que, no contexto do controle de acesso do Kerberos, ele tem direito de acessar. Bom, esses tickets, então, eles podem ser guardados em um arquivo ou eles podem estar apenas na memória principal dos elementos que compõem a rede. Bom, além disso, nós temos a base de dados. Então, a base de dados do Kerberos ela vai ser composta pelas chaves dos usuários e pelas chaves de cada um dos serviços. Então, notem que existe também uma autenticação em relação aos serviços específicos dentro de um ambiente Kerberos. Bom, então essa base de dados, né, essas informações, elas vão ser trocadas através de um ticket, que eu vou comentar posteriormente, para fazer toda a troca de tickets e chaves de sessão. Quando é utilizado um arquivo para guardar essas informações, esse arquivo é chamado de key tab. Né? E daí ele vai ter os valores associados aos principals daquela conta específica. É importante também comentar que essa ideia de realm, né, ou de domínio que o Kerberos tem, ele faz com que cada um dos domínios ele tenha a sua própria base de dados e que vai ter informações então de cada dos usuários, dos serviços que estão dentro daquele domínio. Bom, um elemento importante então, que nós temos no Kerberos é chamado de Key Distribution Center ou KDC. Então o KDC é composto do Authentication Server, ou servidor de autenticação, e do TGS, que eu comentei agora aparecendo no slide anterior, que é o Ticket Granting Server. Bom, o KDC, então, ele tem esse banco de dados que vai guardar usuários e serviços desse domínio Kerberos. Ele é um servidor centralizado, assim, originalmente, né? Existem formas de distribuição, mas originalmente ele é um servidor centralizado. E ele vai compartilhar uma chave secreta com cada um dos servidores. Então, essa é uma primeira questão importante também dentro de um ambiente Kerberos. Os servidores também são autenticados em relação ao sistema. Então, como eu comentei, ele vai ter tanto o AS quanto o TGS. O AS, então, ele é o Authentication Server. Então, ele vai fornecer o primeiro ticket chamado de Ticket Granting Ticket, ou TGT, ao cliente. Esse ticket é uma chave encriptada baseada na senha do usuário.
Bom, então o TGT ele vai ser concedido pelo cliente pelo Authentication Server e ele vai ser necessário para a requisição dos serviços específicos. Esse ticket ele tem um tempo de duração, né, que é configurável, que contém a ideia de sessão aqui na utilização ou na autenticação e ele expira para que evitar então que alguém que tenha de alguma forma coletado esse ticket continue então o utilizando. Bom, e tem os TGS. Então o TGS ele vai receber esse TGT que foi provido pelo AS para certificando, vamos dizer assim, a autenticação que foi realizada e vai conceder então um ticket para um serviço em particular dentro do ambiente Kerberos. Bom, então como uma analogia a gente pode dizer assim, nós temos um evento lá específico, né, que é um serviço disponível na rede e nós vamos ter um órgão que faz a expedição de carteiras. Então, por exemplo, aqui é o órgão que expede as carteiras de estudante. Depois nós vamos ter a carteira do estudante, que é o TGT, então é a autenticação de quem é esse usuário, e a bilheteria do evento lá vai ser o TGS, ou seja, quem fornece uma autenticação, um ticket para a utilização de um serviço, e no caso dessa analogia, para então acessar um determinado evento. Então agora visualmente observando, então o cliente ele vai requisitar esse TGT e o Authentication Server vai passar então o TGT mais a chave de sessão para o cliente. Bom, de posse então do TGT, o cliente envia esse TGT para o TGS, que é o servidor que fornece tickets específicos, e o TGS então vai fornecer o SGT, que é o ticket específico para um determinado serviço, mais a chave de sessão. Bom, de posse então desse SGT, desse ticket de serviço, o cliente vai tentar acessar um serviço, né, e vai receber o serviço então a partir dessa requisição.